Bom dia, hoje nossa aula de História, dia 17 de maio, vamos falar sobre os municípios brasileiros na página 26. Os municípios brasileiros são repletos de uma história que começou a ser escrita com a chegada dos portugueses ao Brasil. Com a organização indígena nativa da época da colonização, ainda não tínhamos essa forma de organização política. Os indígenas tinham sua própria forma de organização social e apenas com a chegada dos portugueses iniciamos o nosso modelo de organização atual. Como os municípios eram formados? Primeiramente, com a exploração do território da nova terra colonizada. As pessoas buscavam lugares que oferecessem condições de instalar vários indivíduos. Com a Igreja Católica, era muito poderosa que chegavam a determinar um lugar, providenciavam principalmente a construção de igrejas em respeito à sua fé. As primeiras cidades do Brasil estão localizadas no litoral, pois as embarcações que não paravam de chegar de Portugal precisavam atracar em lugares que as recebessem em segurança, tanto que o primeiro local de atracagem dos portugueses ao chegarem ao Brasil em 1500 foi chamado de Porto Seguro, região que ficava ao sul do estado da Bahia. Apenas no ano de 1535, o vilarejo que deu origem ao município foi fundado, dando início a um dos primeiros municípios brasileiros. E o primeiro município? A herança histórica dos municípios. A Vila de São Vicente, no litoral de São Paulo, foi o primeiro município a ser fundado pelos portugueses no território brasileiro, no ano de 1532. Antes da chegada dos portugueses indígenas, tupinambás, guaianazes e tamoios já ocupava a região, mostrando a resistência contra a ocupação dos portugueses. Muitas são as heranças históricas deixadas pelos nossos antepassados, que ficaram até hoje. Temos uma grande variedade de referências que ajudam muito a história, a estudar os povos antigos. Os municípios mais antigos geralmente têm um sítio histórico repleto de elementos interessantes. Veja alguns sítios históricos de municípios coloniais espalhados pelo Brasil. Temos a Cidade Alta em Olinda, Pernambuco, temos o Pelourinho em Salvador, Bahia, sítio histórico da cidade de Goiás, em Goiânia, sítio histórico de Tiradentes, Minas Gerais. É importante lembrar que as construções dos municípios nem sempre foram pacíficas. Muitas foram ocupadas por meio de guerras com indígenas que já viviam no território. Em muitos municípios, houve a necessidade de trazer pessoas escravizadas, degradadas, imigrantes, etc., para trabalhar nos serviços que precisavam ser feitos, como extração de madeira, construções e lavouras, para garantir a ocupação. Após garantida a ocupação, os municípios começaram a sofreram mudanças de acordo com as condições sociais. Atividade, na página 27. Observe as imagens abaixo e classifique as cidades em H, histórica, e em M, se forem cidades modernas. Número 2. De acordo com a atividade anterior, responda a cada uma das questões a seguir. Letra A. Escreva abaixo as diferenças encontradas entre os tipos de cidades. Cidades históricas, depois as cidades modernas. Página 28. Número 3. Complete as frases de acordo com o que você aprendeu neste capítulo. Letra A. A foi o primeiro município brasileiro a ser fundado pelos portugueses. B. Já existiam habitado a região
onde foi fundado o primeiro município brasileiro. C. Muitas são as históricas deixadas pelos nossos antepassados. Número 4. Escreva o nome do município cuja região recebeu as embarcações dos primeiros portugueses em território brasileiro. Número 5. Onde fica localizado esse município? Número 6. Localize no mapa do Brasil a região onde foram fundados os primeiros municípios. Um beijo e até amanhã na nossa aula de matemática.